Sejam bem-vindos ao podcast em Hoff, o podcast do Instituto Hoffdan. Aqui a gente liga o microfone e desliga os segredos da harmonização facial, corporal e toda essa área que apaixona todos nós. Antes de começar, já salva esse podcast, curte, comenta e compartilha com seus amigos que também são apaixonados pela harmonização. A gente quer que vocês nos ajudem a fazer esse podcast rodar o mundo todo. É isso aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Larissa Villanova, biomédica, professora do Instituto Hoffdan, pós-graduada em biomedicina estética, fez mestrado em imunologia. E a gente quer conversar um pouquinho com ela. A gente quer que ela conte para vocês toda a trajetória profissional, pessoal, o que trouxe ela até aqui. Então, quero te desejar, Lari, um ótimo programa. Obrigada. A gente quer te conhecer um pouquinho mais. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho sobre tudo. Eu gosto de falar pouco, né? Então, falar um pouquinho sobre cada assunto vai ser ótimo. Gente, esse episódio vai ser um pouquinho metalinguístico, porque a gente vai falar bastante do Instituto. E também, como a Lari já passou aí pelo progresso de carreira, ela já foi aluna, fez mestrado, foi pesquisadora, hoje é professora. E a gente vai explorar essa jornada toda aí da Lari, com certeza. Isso. E vamos começar do começo, né? Vamos falar da biomedicina, Lari. Conta pra gente, como foi essa escolha que te motivou aí para a área da biomedicina? Fala mais pra gente. Desde que eu realizei, assim, que eu tinha que escolher uma faculdade para fazer, ter uma profissão, eu sempre pensei na biomedicina. Jura? Sério, sempre pensei. Isso aconteceu quando eu estava fazendo um trabalho na escola, eu estava na 8ª série do ensino fundamental, que hoje é o 9º ano, né? Me sinto até velha falando Depois você isso. mostra a foto do antes. Como é que você era na 8ª série? Bota na Vou tela mostrar. aí, galera. Aí eu fiquei com um tema para uma feira de ciências que era sobre a penicilina. Então, eu tive que pesquisar ali sobre a descoberta da penicilina, mecanismo de ação e tudo mais. E aí, durante a minha pesquisa, eu vi ali como que o Fleming descobriu, né, esse antibiótico, e eu fiquei encantada, assim, não só como a forma como ele fez essa descoberta, mas o mecanismo de ação do antibiótico, e aí tinham fotos dele na época dentro do laboratório. E aí eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, eu quero ser isso. Que profissão que eu tenho que faculdade eu tenho que fazer para ser isso, para ser um pesquisador, né? E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu caí na biomedicina. E eu fiquei tão fissurada, assim, com a área, com as possibilidades que ela poderia me dar, que eu fiquei, assim, realmente muito, muito fissurada. E eu cheguei a decorar o juramento do biomédico. Ai, que lindo, Tinha gente! nem feito vestibular Que ainda, mas eu bonitinha. decorei o juramento do biomédico de tão apaixonada que eu fiquei pela profissão. Então, desde então, nunca pensei em Gente, ser legal. nada além de Foi oradora biomédica. da turma, então, no final. Não cheguei a ser oradora, mas eu fiz um discurso na formatura, na colação de grau, um discurso de agradecimento aos pais. Gente, que maravilhosa. Eu nem imaginava isso. Porque biomedicina não é uma carreira que a gente é apresentado logo no início, Sim, né? sim, ninguém sabe o que é biomedicina. Exatamente. Hoje em dia, sim, né? Mas na época, eu entrei na faculdade em 2008. Então, quando eu falava que eu estava fazendo biomedicina, a primeira pergunta era, mas o que o biomédico? Eu falei, o que é O que isso? você vai fazer? Na verdade, a gente é apresentado de forma indireta, né? Sim, Através sim. das pesquisas, Sim. né? Feira de ciências. Uhum. Mas realmente não falam, olha, essa daqui é biomedicina. Sim. Sim, Biomédico. nossa, ainda mais para as pessoas mais velhas. Quando eu tive que explicar para minha mãe o que eu ia fazer na faculdade, aí a minha mãe decorou o que era para poder explicar para todo mundo, para minhas avós, para os meus tios que perguntavam, mas é realmente uma profissão que é muito importante, mas que é pouco reconhecida, né? Principalmente na área da pesquisa. Muito legal. E como é que foi para você, assim, já que você entrou na biomedicina, já ligada nessa coisa da pesquisa, já sabia que você queria mudar o mundo com alguma pesquisa? Como é que foi lidar com esse ambiente de pesquisa para você na vida real, assim? Quem trabalha com pesquisa... Rapidinho, fala um pouquinho sobre a sua tese também, né? Que Sim, você sim. pesquisou. Eu entrei na iniciação científica já em 2009, então entrei na faculdade em 2008. Em 2009 já comecei a iniciação científica, porque eu já tinha certeza de que eu queria ser pesquisadora. Então, entrei na biomedicina para ser pesquisadora e para ser professora também. Eu queria lecionar em faculdade e tudo mais. E aí, o tema da minha iniciação científica era sobre dengue, né? O laboratório que eu pesquisava, ele trabalhava com o vírus da dengue. E o meu mestrado também foi baseado na mesma doença, mas a gente pesquisava uma enzima que estava relacionada a um bom prognóstico ou não da doença. Porque a dengue, ela atinge principalmente regiões mais carentes, né? E regiões do interior. E o que acontecia era que muitas pessoas buscavam atendimento
não estavam com casos críticos, casos graves, e eram mandados de volta para casa com tratamento padrão, né? Repouso, ali uma dipirona, um paracetamol, enfim, e bastante líquido, hidratação. E aquela doença evoluía para uma dengue hemorrágica. E o teste para a gente conseguir esse prognóstico através dessa enzima chamada IDO, ele era feito através de uma técnica que levava para você passar uma amostra cerca de 90 minutos. Então, na minha tese de mestrado, a gente estava desenvolvendo um método chamado... Desenvolvendo um método, não. O método já existia, mas a gente estava validando esse método para essa enzima específica, chamado EARLYS, que a gente conseguia passar 90 amostras em 60 minutos. Que legal. Então, isso possibilitava que trabalhos em campo, né, a gente pudesse direcionar melhor esses pacientes que tinham um prognóstico de evolução para a dengue hemorrágica, para que eles pudessem ficar ali nos hospitais. Geralmente eram hospitais de campo que eles montavam quando tinham grandes epidemias, e aí diminuía a mortalidade da doença. E esse ambiente de pesquisa para você foi o que você queria mesmo? Foi. É um ambiente mais isolado, né? Total. Quem trabalha com pesquisa, você está ali no laboratório, você fica mais sozinha, muito diferente do nosso dia a dia na Pode ficar de estética. fone, Né? assim? Pode. Você pode ficar no seu mundinho ali. Pode, mas acho que tranquilo. eu nem ficava de fone, até porque na época não tinha fone sem fio, então É verdade. o fio atrapalhava, tinha que ficar mexendo ali na verdade. estufa, não dava. Mas era um ambiente bem isolado mesmo. A gente hoje vive um ambiente totalmente diferente. Eu acho que eu me identifico mais hoje com essa questão de estar ali no meio de todo mundo, conversando com os pacientes, com os alunos, do que isolada ali na pesquisa. E foi o que me afastou inicialmente da pesquisa, né? Eu achei muito isolado, muito realmente monótono, Sim. aquela rotina do laboratório, né? Mas você sente falta dessa rotina? Como que a pesquisa, assim, ela tá na sua vida, sabe? Ela tá presente ainda? Da rotina em si, eu não sinto falta, mas eu sinto falta de pesquisar, de poder entregar algo maior, né? E hoje está mais presente na minha vida quando eu começo a pesquisar sobre ali a parte da estética, né? Lendo artigos científicos em relação à área, o que não existia muito há pouco tempo atrás. Hoje os trabalhos estão sendo muito mais fabricados, né? E acho que a pesquisa está mais presente dessa forma hoje na minha vida, mas eu quero que isso mude. Porque a gente está precisando, né? De uma ROF com ciência. Sim, né? sim, Tem muita coisa sem para dúvida, ser sem produzida. dúvida. A gente acaba vendo muito achismo na ROF e pouca ciência, né? Do que de fato pode ou não pode ser feito. Com certeza. Isso está mudando já um pouquinho, mas Sim, tem graças certeza a que Deus. você pode contribuir muito aí Sim, para espero contribuir. para essa ROF com ciência. E essa transição, Lari, da pesquisa para a estética, como é que ela se deu, assim? Por que você foi para a estética? Foi só uma questão financeira? Ou realmente te... Sei que você é uma pessoa vaidosa, né? Sim, então, sou. como é que você chegou na estética exatamente? Então, quando eu decidi sair da pesquisa, foi basicamente por uma questão financeira mesmo. Quem trabalha ou trabalhou com pesquisa sabe que a gente vive basicamente de bolsa de estudo, né? Então, assim, é dedicação exclusiva, você não pode trabalhar com nada além da pesquisa, não tem férias, não tem 13º, não tem nenhum tipo de benefício, e a bolsa realmente é um valor bem abaixo do que a gente precisa para conseguir viver, né? Com o custo de vida que a gente tem hoje. Então, foi o que mais pesou mesmo na minha decisão de sair da pesquisa. Quando eu tomei essa decisão, eu falei para minha orientadora no dia da minha defesa da tese do meu mestrado. Então, foi assim, um choque para ela, né? Eles perguntaram, e aí, como é que vai ser o doutorado? Já está escrevendo e tudo mais? Eu falei, então, não vai ter doutorado para mim, eu vou sair, não quero seguir no caminho e tudo mais. E aí, eu ia fazer administração. Caraca. Eu cheguei a fazer, na verdade, um semestre de administração no Mackenzie. Eu morava em São Paulo nessa época. E não gostei, não tinha nada a ver comigo. E aí eu tirei um ano sabático aí para poder ver o que eu faria dentre as mais de 30 áreas de atuação da biomedicina. E aí eu fiquei muito em dúvida entre circulação extracorpórea e estética. Só que a estética ainda me pegava um pouco de eu não querer fazer, porque na época, por ignorância minha, né, eu achava que era só futilidade, né? Hoje a gente sabe que não é uma coisa que eu até abordo muito com os alunos em sala de aula. A gente sabe que não tem nada a ver com futilidade, mas até eu entender isso e aceitar que eu, como biomédica, que cursei 4 anos de graduação, depois fiz um mestrado, como assim eu vou atuar na estética, né? Eu falo até para os alunos isso também, que eu lembro como se fosse ontem,
eu, em frente ao anatômico da faculdade, nos últimos períodos da faculdade, assim, quando começou o boom da biomedicina estética, foi em 2012, mais ou menos, o ano que eu me formei. E aí eu falei, nossa, que absurdo, imagina que eu vou fazer estética para ficar cuidando de celulite e estria de dondoca, imagina, que absurdo. E hoje a gente sabe que não tem nada a ver com isso, né? Por mais que a gente, de fato, trate essas disfunções corporais e faciais, isso não tem nada a ver com puramente estética. E aí, quando eu me dei conta disso, eu decidi fazer a pós-graduação em biomedicina estética. Gente, que legal. Que Não sabia, te conheço já há vários anos. A gente não para de falar de tanta coisa, É verdade, né? não conta a Aqui, história, realmente, né? A gente... Liga o microfone e desliga. E desliga os segredos. E aí, assim, as pessoas te veem hoje, você cada vez mais se tornando uma biomédica referência na estética, né, na harmonização. E a gente gosta muito de deixar bem claro aqui como foram os perrengues do começo. Fala pra gente como é que foram os desafios depois que você decidiu fazer a biomedicina estética mesmo. Como é que foi esse início aí de carreira? O início acho que é difícil para todo mundo, né? O começo de tudo é muito desafiador. Então, até eu me encontrar ali na área do que eu realmente gostava de fazer, dentro da própria biomedicina estética, até a hora que eu decidi realmente seguir em frente. Então, quando eu saí das clínicas que eu trabalhava para abrir a minha própria clínica. Então, os desafios não estão só no começo da carreira, mas no começo de tudo que você decide. Exatamente. Cada transição, cada fase da sua carreira é um começo e cada começo tem a sua dificuldade. Mas quando eu saí da pós-graduação, o início, de fato, ali da carreira, foi desafiador para mim, porque eu não sabia por onde começar. Simplesmente não sabia. Era muito difícil, ainda é muito difícil conseguir estágio. Eu tive até, não digo sorte, mas, enfim, eu consegui rápido até o estágio em São Paulo. Mas eu não conseguia praticar muito. Então, para eu conseguir, de fato, ter essa prática clínica, acho que foi um dos meus maiores desafios no começo. Entendi. Legal. E se você tivesse que dar um conselho para quem está começando na área da estética, assim, qual seria? Além da ousadia, né? Porque é o que eu brinco com os alunos sempre. Tem que ter um pouquinho de ousadia, porque a gente precisa empreender um pouco, né? Precisa sair da zona de conforto para que as coisas fluam, né? Sim, além da ousadia que você acabou de falar, eu acho que o melhor conselho que eu posso dar para quem está começando é estudar muito, principalmente anatomia, porque a gente vê hoje a estética crescendo de uma forma assim exponencial. E a gente vê, infelizmente, muitos profissionais que não têm assim, uma capacidade, uma habilidade técnica, não habilidade, mas uma base teórica que seja importante para a gente trazer segurança, tanto para a gente quanto para os nossos pacientes também. Então, acho que estudar a parte teórica e querer saber como fazer, entender o porquê de você estar fazendo aquilo e não querer apenas aprender uma receita de bolo ali, que às vezes a gente acha que é aquilo que vai ser a fórmula mágica para a gente conseguir deslanchar na carreira e, na verdade, não é, né? Sim, eu acho que a gente, como professor, a gente percebe que às vezes falta um pouquinho desse estímulo ao raciocínio clínico, né? Sim. Que a gente, assim, dentro da medicina a gente tem, porque passa muitos anos ali só realmente lidando com o paciente na clínica e tal. Mas todas as carreiras têm que ter essa preocupação, né, Lari? Tem. Já procurar onde vai fazer estágio, como você falou, Sim. que a gente percebe isso, que o aluno sai com dificuldade mesmo de estagiar. Onde eu vou fazer? E com essa preocupação do raciocínio que vai te dar liberdade e segurança, né? Sim, com certeza. Não é uma receitinha de bolo, né? Sim. Os alunos vêm buscando isso, mas, na verdade, não tem como a gente passar, né? Como você falou, estética é saúde e cada paciente vem com uma queixa, vem com uma necessidade. Então, a gente precisa se basear mesmo na anatomia, no que a gente tem de mais seguro, né? Para depois caminhar. Sim. Quando a gente fala que cada paciente é único, não é um marketing, assim, não é uma falácia só para o paciente ir na consulta e estar ali presencialmente. E a gente não dá o orçamento pela internet, né? Não é por isso, gente. É porque realmente cada pessoa é única de fato, cada um tem uma textura de pele, cada um tem um grau de envelhecimento. A gente precisa avaliar ali todos os detalhes, e não só os detalhes físicos, né? Mas também o emocional de cada paciente, entender o que ele de fato está buscando, para a gente conseguir entregar o melhor.
Então, por conta disso também, não tem uma receita de bolo. Cada paciente, por mais que seja a mesma queixa, não vai ser o mesmo tratamento. Às vezes, o mesmo paciente, você vai ter abordagens diferentes em diferentes momentos da vida dele, ali no teu consultório. Então, o raciocínio clínico é extremamente importante para o sucesso aí do tratamento. E depois dessa aula que ela deu aqui pra você, como é que você virou professora do Instituto, Lari? Conta pra gente. Você estava lá em São Paulo, Sim. no Mackenzie, fazendo administração. Aí eu entrei na pós-graduação em 2017, estagiei nessa clínica lá em São Paulo e de estagiária eu fui efetivada e aí fui a gerência da clínica. Lá a gente tinha dermatologistas que faziam a parte facial e eu fazia mais a parte corporal. O que eu fazia de facial não eram os injetáveis eu fazia só o corporal. E gerenciei a clínica também. E aí chegou a pandemia e aí eu voltei para o Rio. E aí, quando eu voltei, eu falei, agora acho que é a hora de eu partir para o facial, que era o que eu realmente queria muito fazer, mas não tinha uma abertura, porque já tinha ali pessoas que trabalhavam com essa parte, né? E aí, eu fui fazer o curso de harmonização, o intensivo de harmonização facial no Instituto, em 2021. Pesquisei bastante na internet antes e... É verdade, né? Assim, eu falo, parece que eu estou puxando sardinha, mas não é, porque... Eu sou professora do Instituto hoje, mas eu escolhi o Instituto para fazer parte da minha carreira, para poder ser ali o lugar onde eu ia aprender o que eu precisava aprender para dar esse pontapé inicial na harmonização facial. E aí, depois de ter feito o intensivo lá no Instituto, eu comecei a mandar currículo, ligava para as clínicas, oferecendo meu serviço, falava, se eu preciso de alguém para fazer e tudo mais. E uma clínica me chamou para poder fazer o atendimento lá. E aí, logo depois, uma outra clínica também me chamou, eu fiquei trabalhando nas duas. Aí, a Dani me convidou para trabalhar numa clínica que ela tinha. E quando eu fui convidada para ser professora do Instituto, eu lembro até hoje. Eu sei exatamente onde eu estava quando eu recebi a mensagem da Dani no WhatsApp, ela me mandou um áudio. Eu estava parada no trânsito, em frente ao Centro Metropolitano, dentro do Uber. Nossa, Onde onde é o Centro, Instituto? exatamente. Em frente ao Centro Metropolitano, onde é o É. Instituto Hoffman hoje. E aí a Dani me mandou um áudio perguntando se eu tinha interesse de dar uma aula prática. Eu, na hora, topei, né? Lógico. Demorei um pouquinho para responder. Falei, tô um pouco ocupada. Fiquei super feliz. E dei a aula. Na época, eram 2 dias de prática, né? E aí a Dani foi me chamando para dar outros cursos. E aí meu sonho, então, a partir de então, foi ser professora da parte teórica também no Instituto. Porque eu gosto muito da teoria. Muito, demais. E aí, quando veio esse convite também, aí eu falei, pronto, estou realizada. Porque eu sempre quis, como eu falei, né? Entrei para ser pesquisadora e professora. Quando eu fui para estética, eu falei, pronto, o sonho de ser professora acho que não vai acontecer. E, de repente, esse sonho voltou à tona, graças a Dani ao Instituto. Por isso que eu sou muito grata, de verdade. Eu sempre falo isso, não é para puxar saco. É porque realmente foi a realização de um sonho mesmo. E legal como as coisas, assim, se conectaram, né? Porque eu te conhecia, mas não o bastante para saber que você tinha esse sonho e que isso tinha morrido, entre aspas, no passado, Sim, né? você não fazia Então, ideia, né? Deus faz isso, né? Sim. Escreve certo, né? Por linhas tortas. Então, e fala um pouquinho da sala de aula, Lari. A gente sabe que os alunos te adoram, né? Nas pesquisas de satisfação, eles sempre falam da Prof. Lari, que eles te adoram, que você explica muito bem. Mas o que mais te dá prazer em sala de aula? Assim, o que você acha que é o seu grande diferencial? O que você acha que precisa ter para uma aula ser realmente boa? Acho que primeiro a dinâmica, né? Na aula prática, os alunos eles vão muito querendo a prática, né? Então, na aula teórica, se a gente não traz esse dinamismo para a aula, a coisa fica meio monótona, eles ficam querendo acabar logo. Então, eu trago muito da minha prática clínica para dentro das aulas teóricas, para trazer esse dinamismo junto, para trazer o interesse deles, para eles conhecerem um pouco também do que é o dia a dia ali. Então, eu trago algumas situações que aconteceram, vou linkando ali com o tema das aulas. Eu acho que isso torna a aula mais interessante. Eu acho que eles gostam bastante, porque eu percebo que eles interagem muito, né?
Tanto que a minha aula é uma das mais longas do Instituto. 10 horas Pois é. da noite ela sai. Teve uma época que a gente saiu, acho que era quase 9 horas da noite. Assim, quando é uma turma que interage bastante, eu não ligo. Eu vou falando, eu vou indo, vou embora. Se a gente precisar ficar até meia-noite, eu fico. Eu acho que esse é o diferencial, assim, da minha aula. E eles gostam bastante. O dinamismo. Fazer com que eles entendam de verdade, Sim, né? sim. Trazer para a prática mesmo, Sim. para eles conseguirem visualizar o que é aquilo que eu estou mostrando ali é de importante, Sim. tem importância ali na prática clínica. E se ficar só na teoria, parece que não se encaixa, né? Sim, você fala, nossa, Ah, mas pra como que que eu vou usar isso? Exato, É igual falando nesse- da estrutura molecular, da toxina botulínica. Pô, pra quê? Aí a gente tem que explicar ali o porquê, a questão da reconstituição e tudo mais. Aí eu explico casos em que aconteceu da gente, de repente, ter algum erro na reconstituição, dar aquele petelequinho na seringa que não é para dar. Então, acho que isso linka mais, realmente, eles conseguem absorver melhor Mas o isso vem conteúdo. muito do mestrado, né? Sim, O mestrado traz muito essa metodologia ativa, né? sim. Uhum. Tudo isso. Então, com certeza, a sua aula é diferente porque realmente você passou por essa formação, né? Sim, com certeza. Acho que isso contribuiu bastante. E também falando um pouquinho dessa coisa, já entrando na multidisciplinaridade, né? Como é importante a gente ter, você como biomédica, ensinando também, porque a grande maioria dos nossos alunos são biomédicos. Sim. E depois que você teve esse contato já com a equipe multidisciplinar, você consegue linkar as coisas de uma forma mais... que faça mais sentido, né? Porque Sim. você teve o mesmo ensino que eles, de algumas formas diferentes, enfim. Então, a multidisciplinaridade traz muito isso, esse nivelamento, que é tão Sim, importante. sim. E aí, falando disso, assim, como é que foi para você estar num lugar que era multidisciplinar, que você sabia que você ia trabalhar ali com médico, com dentista, e você sendo biomédica? Conta pra gente como é que foi esse início. Acredito que não foi tão fácil sempre, né? Então, por Conta incrível pra que gente. pareça, eu acho que eu sempre tive muita sorte, assim, com as pessoas que cruzaram o meu caminho, né? Então, desde a época do meu estágio lá, tinham os médicos que trabalhavam na clínica e eles sempre foram muito generosos em me ensinar. Legal. A gente sabe que, infelizmente, tem essa rixa entre as profissões, né? Mas eu nunca tive problema com nenhuma área, nenhuma profissão que passou pelo meu caminho. Então, desde o meu começo, eu sempre trabalhei com médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, os próprios biomédicos. Só dentista que eu não tinha trabalhado antes. Mas eu acho que essa multidisciplinaridade, ela tem só a agregar, porque cada profissional, por mais que a gente tenha uma formação, às vezes, muito parecida, então, na faculdade, eu fiz muitas disciplinas junto com a turma de medicina, principalmente as cadeiras básicas, né? Então, eu tive algumas, a farmacologia 1, eu acho que eu tive com o pessoal de medicina, parasitologia, imunologia, então... a gente tem uma visão ali da base parecida, mas depois as coisas vão se diferenciando e a visão, o olhar de cada um, eu acho que traz esse diferencial. E a gente poder juntar tudo isso numa coisa só, só tem a ganhar, assim, pra gente, pro nosso conhecimento e o próprio paciente também, né? Com certeza. O biomédico, ele já tende a trabalhar, né? Com outros profissionais, né? Sim, a gente já Dentro tem... de uma clínica, vocês já trabalham um pouco Sim. essa questão da multidisciplinariedade, Sim, né? na parte de análises clínicas, né? Então, quem vai também para a parte de imaginologia, reprodução humana, enfim. Realmente, o trabalho do biomédico, ele está muito interligado com o trabalho de outras áreas da saúde também. Então, a gente já tem essa expertise aí de trabalhar com outras Eu áreas, sempre né? tive muito aberta mesmo, assim. Pelo menos de fora meio dentro, não parecia que havia muita dificuldade para trabalhar com Sim. outras profissões e tudo mais. E voltando um pouquinho na questão do ensino, Lari, como você acha que a questão de ser professora contribuiu para o avanço do seu consultório, em relação à conquista ali de pacientes, a fidelização? Você conseguiu trazer alguma coisa? Como é que você enxerga a lecionar junto com os atendimentos clínicos? Quando a gente dá aula, a gente tem que estudar bastante, né? Então, eu falo que quem não senta para estudar, não levanta para ensinar. Então, a gente tem que estar sempre de olho nas novidades. Então, isso contribui muito para a minha prática clínica também, porque eu estou sempre trazendo essas mesmas novidades pro consultório. E a questão de você poder ter a troca ali com os outros professores do Instituto. Ali no Instituto, a gente também tem uma quantidade de pacientes modelo ali na prática muito grande. Então, a gente aprende muito a lidar com o paciente em si. Eu acho que isso também faz muita diferença na prática clínica.
E o fato de você trabalhar hoje com outros profissionais ligados à harmonização, o que você mais aprendeu, assim, que você acha que mudou na sua carreira hoje, no seu atendimento no consultório, essa relação, essa troca? Eu acho que quando a gente precisa de um suporte, quando a gente tem essa rede de apoio de outros profissionais, de outras áreas, isso é um diferencial gigantesco para a nossa prática clínica. O biomédico, infelizmente, ele não pode fazer prescrição de medicamentos, né? Então, quando a gente tem essa rede de apoio de um dentista, um médico que possa ajudar a gente, no caso de uma intercorrência ou até algo mais tranquilo, mas que você precisa tratar ali, receitar um antibiótico ou receitar ali um corticóide, por exemplo, para o paciente, isso é de uma ajuda assim, extrema para a gente. Certo. Eu vejo muito também trazendo, como eu sou dentista, né? Trazendo também para a minha prática clínica, eu vejo isso também como um super diferencial. Não só na prescrição, que eu posso prescrever, mas em olhar o paciente mais como um todo, né? As comorbidades, como eu posso fazer essa prescrição, será que vai influenciar no que o paciente já toma, né? Naquelas doenças de base. Então, ter esse suporte é muito bacana. E a gente sempre fala para os nossos alunos, né? Que a gente dá esse suporte para eles, né? A gente está ali à disposição, né? Para ajudar, para dar a mão mesmo, né? Porque eles fizeram curso acabou, que agora é cada um por si, né? Então, a gente sempre passa isso, que é um porto seguro que eles têm ali, né? Vários profissionais de várias especialidades para ajudá-los a seguir na carreira, né? Já é o começo de uma rede de apoio, né? Porque a gente fala muito sobre isso, mas às vezes o aluno, o profissional que tá assistindo pode pensar, mas como é que eu vou criar essa rede de apoio, assim, né? Não conheço ninguém, eu me formei na faculdade e só eu fui para estética e tudo mais. Então, o networking que a gente faz nos eventos que a gente vai são importantes para a criação dessa rede de apoio. E o Instituto, com essa multidisciplinaridade, também dá essa rede de apoio para os nossos alunos, independente de quando eles fizeram o curso. A gente nunca vai se negar a ajudar ninguém, né? Principalmente em relação a uma intercorrência. Então, é uma rede de apoio garantida. Continuando esse assunto, que eu acho que é um assunto muito importante para a gente falar, assim, você falou da liberação, né, do biomédico de prescrição e tal. Fala pra gente, assim, o que você acha hoje, com o ensino da biomedicina da forma que está, né, o crescimento aí enorme de procura e de faculdades oferecendo cursos híbridos à distância, você acha que algum ajuste seria necessário ou seria possível para um biomédico ter essa liberação? Fala a sua opinião pra gente. A biomedicina, ela cresceu realmente de uma forma exponencial, assim, principalmente a área da estética, né? Hoje, a estética é a segunda habilitação mais procurada pelos biomédicos. A primeira continua sendo análises clínicas. Né? Ah, que legal! Jura? Sério. Mas a estética é a segunda, então você está bem coladinho ali com a análise clínica. Isso eu não sei o dado exato, mas foi uma fala do presidente do Conselho Federal de Biomedicina no começo ao final do ano passado, no começo desse ano, né? E na época da pandemia, os cursos aumentaram ainda mais, né? A gente tem, acho que, mais de 200 ou mais de 300 faculdades de biomedicina no país. É muita coisa, muita coisa. E a maioria delas é AD. E no final do ano passado, no final de 2023, na verdade, o Conselho de Biomedicina soltou uma resolução onde todas as faculdades EADs de biomedicina precisam ter pelo menos 30% da carga horária presencial. Então, isso eu achei um avanço extraordinário. Só que eu acho que falta algo a mais. Eu acho que falta um pouco mais de fiscalização. Não sei se fiscalização seria a palavra certa, mas ajustar um pouco melhor ali a carga horária. Um nivelamento, né? Exatamente. A grade curricular da biomedicina é uma grade curricular bem redondinha, bem completa. Mas eu acho que a ementa de cada disciplina dos cursos, eu acho que às vezes deixa um pouco a desejar. E aí acabam se formando profissionais que não estão muito alinhados ali com a filosofia da biomedicina, sabe? E isso acaba prejudicando a profissão, né? É que o pessoal não decorou o juramento. O segredo tem que decorar o juramento. Ela vai falar esse juramento aqui no finalzinho. Não, eu decorei naquela época, agora eu não lembro. E, Lari, você falou um pouco da Lari profissional, né?
E eu tô te vendo aí toda maquiada, unha feita, impecável. E me fala como você dá conta de tudo isso com consultório, Lari professora, Lari mulher, mãe de pets. Fala um pouco pra gente como é equilibrar esses pratos. Então, não dou muita conta, não, entendeu? É só uma fachada. Às vezes sempre tem, né, alguma coisa que fica um pouquinho de lado numa época. Nessa semana não tô cuidando muito bem da casa, então na outra semana eu tô ali resolvendo mais coisas do dia a dia e tô esquecendo, deixando a vaidade um pouco mais de lado, porque realmente é difícil a gente conseguir equilibrar tudo. Mas eu não digo que eu sou muito organizada, mas eu desenvolvi uma certa organização durante esse tempo para otimizar o meu tempo mesmo, né? Então, tem algumas ajudas em casa também. A gente tem o Alfredo, que trabalha para mim lá, que é um aspirador robô. Tô precisando. Então, ele me ajuda muito. O Gabriel também, né? Meu marido, que tá aqui. Marido não. Peraí. Polêmicas. Eu falo para ele, eu falo marido, porque eu tenho 35 anos e eu me sinto um pouco, não sei, estranha falar namorado, entendeu? A pessoa com 35 anos que mora junto, namorado. Não é namorado. Mas marido de verdade, não é. Porque, ó... Falta um detalhe. Tá faltando um detalhezinho. Isso aqui não é uma aliança, Fica a gente. Isso aqui é dica. só um anel, entendeu? Eu sei o que é isso. Passo por isso também. Compartilhamos dessa isso dor. aí. Todas estamos aguardando. E vocês trabalham juntos? Fala pra Sim. gente, como é que é isso, assim, a relação de vocês, o trabalho? O Gabriel, eu convidei ele para ser meu sócio no final do ano passado. Final do ano passado? Eu tô perdida nas datas, né? 25, a gente tá em 25 já. Então, fevereiro de 25, eu ainda tô em 2024. Mas eu convidei o Gabriel para ser meu sócio, porque a gente sempre conversou muito sobre o trabalho. E ele sempre veio com ideias muito bacanas. E o Gabriel gosta muito de empreender, ele tem essa visão empreendedora. Eu tô desenvolvendo isso, né? Eu não nasci com essa visão, eu não cresci com esse estímulo, ele sim. Então, eu vi que ele só tinha a agregar. E eu falei, por que você, ao invés de ficar só dando ideias e dicas, você realmente não se dedica à clínica, né? A crescer o consultório. E aí, convidei ele para ser meu sócio e a gente está trabalhando junto agora. Tem sido bom. Às vezes a gente tem umas discussõezinhas, assim, mas é normal, faz parte. O que eu acho mais difícil, né, tendo a minha família nos negócios também, né, todo mundo trabalhando junto, é desligar um pouquinho do trabalho. Aquele momento que você senta no sofá e fala assim, cara, agora eu não vou fazer nada. E fala, então, vamos falar um pouquinho do Instituto? Vamos aproveitar que a gente tá aqui agora? O Gabriel vamos faz... aproveitar que a gente tá à toa. Fala, não, eu não tô à toa, não. Ele faz isso sempre. Eu falo, não, agora não, pelo amor de Deus, não. Mas a gente precisa, você tá fugindo desse assunto. Às vezes eu tô mesmo. Não, mas isso é importante. Vocês separam um horário na agenda pra ser o casal, o jantar, sei lá, não falar de Vocês ainda estão trabalho. naquela fase mais romântica de, tipo, falam a qualquer hora? Não, a gente fala a qualquer hora, até porque eu gosto de falar sobre a Hoff e ele gosta de falar sobre empreendedorismo, né? Então, a gente acaba juntando as duas coisas. Então, a gente não tem muito essa separação ainda, não. É bom que no jantar não fica sem assunto. Não, Esse não casal fica. que fica um no celular, outro no celular, com a gente não rola, né? Impossível. Tá sempre com um assuntozinho pra debater. Sempre. E só mais uma perguntinha que eu acho que é importante, isso a gente vai gravar com outro casal em outro momento e vai fazer essa pergunta pra eles. O Gabriel consome estética? Você faz procedimento nele? Já fez? Conta pra gente, vai, aqui entre nós. Eu faço só o Botox, mas com muito custo, porque ele tem fobia de agulha. E eu quero fazer várias coisas nele e ele não deixa. Ele fala só se eu não estiver no mesmo lugar. Mas, Ele ó, a tem gente que vai tá fazer nele dormindo. com sedação consciente. Exato. É. Ele falou, eu só faço se for com óxido nitroso. Tá chegando a sua hora, Gabi. Mas o biomédico não pode fazer Sim, sedação com óxido nitroso, mas como nós temos Uma equipe, dentistas, médicos, médicos, é isso a gente aí, vai consegue rolar. auxiliar e fazer, porque é só assim. Mas ele é vaidoso, ele gosta, ele pede pra fazer, inclusive quando o botox dele tá vencendo, ele fala, ó, minha testa já tá enrugando, vamos fazer. Ele pergunta pra mim, ele fala, sua boca, quando é que você vai encher a boca de novo? Ele E aproveita pra gosta. contar pra gente aquele segredinho. A primeira vez que você fez preenchimento labial, que você chegou em casa. Nossa, Porque essa história é boa, vai. Conta só essa pra gente. Tem um vídeo dele. Eu cheguei já filmando, ele sentava com a boca enorme. Ele ficou super assustado, porque eu incho muito, né? Então, eu fico assim, quase que deformada quando eu faço o preenchimento labial. Mas ele gosta, ele acha bonito, Depois mas ele ele ficou sente bem falta. assustado. Mas aí ele não quer ficar me beijando nos primeiros dias. Ele fala, não, é estranho, tá meio duro, tá meio esquisito. Só depois que ele vai me beijar de novo.
Isso é uma observação, porque às vezes a gente vê na internet, eu vejo isso, né? Quando a gente acaba de fazer o procedimento, muitas vezes a gente fica realmente. Eu, por exemplo, quando eu faço hidroxapatita, eu fico Nossa. super inchada. Quando eu vou limpar um lado, eu olho o outro e falo, gente, o que é isso? Tá tipo a Lula Malévola Molusco, aqui. Nossa, horrível. E tem gente que grava, né? Que faz assim, grava e coloca no Instagram. Olha o que fizeram comigo e tal. Não sei o quê. Então, gente, não é bem assim. No pós-imediato, o negócio dá uma... Fica O pós-imediato, meio deformado. nem todo mundo sai lindo sai bem no pós-imediato, né? Depende muito de cada paciente. Então, não precisa ficar assustados quando vocês veem o pós. Igual do Estênio Garcia, né? Que todo mundo ficou assustado, que ele já, nos primeiros dias, já foi mostrar o depois dele. Mas depois que Ainda mais um passou, full face, desinchou, né? ficou Muitos ml. ficou bacana depois Sim. o resultado final, né? Principalmente full face, com certeza. Sim. E, Lari, fala um pouquinho pra gente quais são os próximos passos na sua carreira. A minha vontade é, esse ano, entrar no doutorado de novo, né? De novo, não, começar o doutorado. Voltar com essa ideia. E expandir, crescer a clínica, né? Sempre... hoje eu trabalho sozinha, então a minha ideia é contratar algum estagiário para me ajudar. E como eu, apesar de poder fazer a parte corporal, não é algo que me brilha os olhos, então eu quero colocar uma pessoa para fazer a parte corporal na clínica, porque eu tenho muita procura pelos meus pacientes. Então, os planos para 2025 são esses, de expandir a clínica, principalmente em relação aos colaboradores, e poder atender ali outras demandas que eu tenho dentro do consultório e o doutorado. Muito legal. E essa questão do doutorado, ela voltou com o Instituto, né? Sim, Essa sim. possibilidade de continuar dando aula, de se aperfeiçoar cada vez Sim. mais. E no Instituto também a gente acaba trocando muita ideia, né? Entre os professores. Então, cada curso que tem, eu e a Thay, principalmente, a gente conversa bastante sobre essas questões. Então, cada conversa que a gente tem já me vem uma ideia diferente, assim, de alguma coisa para pesquisar. A gente estava falando. Não sei se podia falar, mas... Não, pode, claro. A gente estava conversando ali sobre, de repente, até fazer uma publicação ali de estudos de caso dentro do consultório, do Instituto, O né? Dia já separou algumas fichas essa semana. A gente tem muito material. Começar o que já. não falta é material. Nossa, tem muito. A gente tem muito publicar. material ali para publicar ali uns 5 artigos. E hoje pelo já menos. tem muita gente lá, né, também. Tem muitos colaboradores, cada um fazendo um pouquinho. Não vai sobrecarregar ninguém. Sim. E em relação aos objetivos que você quer alcançar na sua carreira, assim, como você enxerga a Lari daqui a 5 anos, 10 anos, assim? Eu me enxergo com as 10 unidades da clínica VN, da clínica Vila Nova, olha, expandindo linda. aí. E nunca deixar de lecionar, né? Nunca. É uma coisa que realmente, independente do que isso me gere de financeiro, né? Porque às vezes tem muito isso também. Um profissional que está começando na estética, ele faz ali o primeiro curso, ele já quer sair dando um curso, porque ele acha que isso também vai gerar um financeiro muito expressivo. Então, independente do que isso gere para a gente de retorno financeiro, eu quero sempre continuar dando aula. E espero que no Instituto Hoffman. Com certeza. Não, e depois do doutorado, de repente, numa universidade. Sim, não, também, sem né? dúvidas, sem dúvidas. certeza. A aula na universidade vai ser, assim, um outro sonho realizado. Muito bom, pra muito mim. legal. Muito legal. Fala pra gente agora, chegando nos últimos momentos, o seu top 5 procedimentos, assim, do mais... Tanto que você gosta de fazer em você, ou que você gosta de oferecer, do melhor, assim, pro ok. Olha, se fosse alguns 6 meses atrás, mais ou menos, eu falaria que o top 1 era o preenchimento labial, sem sombra de dúvidas. Mas tem sido páreo a páreo agora com o full face. Acho que os pacientes estão se conscientizando muito mais da importância da prevenção e da gente tratar a causa do problema e não só a consequência, né? Porque antes a gente percebia que os pacientes não entendiam muito isso, então a queixa era o bigode chinês, queria preencher o bigode chinês, e aí a gente tinha uma certa dificuldade para poder explicar isso para eles, que a gente precisa reestruturar a região de terço médio, enfim. Então, acho que agora a consciência dos pacientes aumentou em relação a isso, então a busca pelo full face, que é o preenchimento em várias regiões do rosto, né? Depende de cada paciente a indicação, mas acho que o full face está no top 2, então. O preenchimento labial continua sendo... Continua, tá páreo duro. Tá páreo duro, mas ainda tipo análises continua. clínicas e estéticas pra tipo isso. O preenchimento tem grandes vantagens labial, né? Tem. Porque, assim, o paciente, às vezes, não tem uma condição financeira né, muito favorável. A gente sabe que os procedimentos estéticos têm um valorzinho um pouquinho maior. Então, a gente consegue uma boa mudança, né? Consegue. Com poucos
com pouca quantidade, pouco produto. Uhum. Não sei, eu também gosto muito do preenchimento labial, porque eu acho que já dá aquela transformada, assim, de leve. Dá. O paciente já rejuvenesce, Sim, né? às vezes o paciente senta ali, a gente faz um planejamento para ele com, sei lá, 10, 12 ml, e ele não tem condição de arcar com aquilo tudo. E aí ele fala, olha, doutora, eu só tenho como pagar 1 ml. E aí, o que eu faço? E aí, a maioria dos pacientes que sentam ali, eles não estão buscando fazer o procedimento em si, né? O preenchimento, o botox, é apenas o final do que... É algo, na verdade, é o caminho para o objetivo final que eles querem atingir. Então, você tem que entender ali o porquê do teu paciente estar sentado na tua frente. E aí, na maioria dos casos, eu falo, olha, então faz o preenchimento labial. Porque com 1 ml só, você vai conseguir uma mudança expressiva. Você vai se olhar no espelho e vai se sentir mais rejuvenescido, apesar da gente não ter trabalhado, de fato, pontos de rejuvenescimento. Porque o lábio, ele é uma das regiões do rosto que mais sofrem com o processo de envelhecimento também, né? Então, quando a gente preenche ali, o paciente já se sente rejuvenescido, aquilo já dá um ânimo, até o paciente que até gostaria de fazer o preenchimento, o full face, ele tem condições de fazer, mas ele não quer porque está com medo, então ele vai começando aos pouquinhos, não tem medo de ficar muito diferente. Então, o preenchimento labial, ele traz essa possibilidade para o paciente também. Eu vejo essa questão do full face de duas formas, né? Vejo por parte do profissional, dele também ter entendido, né? Sim. Como a face funciona, o envelhecimento, e também conseguir passar isso para o paciente, né? Sim. Vender realmente aquele serviço, né? E mostrar quão benéfico vai ser para o paciente. E também o outro lado, que é o das redes sociais, né? Então, eu acho que com vários famosos, né? Depois de vários famosos tendo feito os procedimentos, tendo removido, enfim, tudo que... desde 2019, né? Que foi quando a harmonização orofacial foi liberada pela Odonto, que eu acho que Igor Alves, algumas figuras bem importantes, né? Trouxeram mais popularidade, né? Para a Hoff. Era uma coisa muito, muito nova mesmo. Então, agora que já tem vários anos, a gente já viu como esse ácido hialurônico, né? Na maior parte dos casos, se comporta. E qual o tempo que a gente tem ali de durabilidade, enfim, todos os benefícios. Eu acho que o paciente já entendeu também que ele precisa de algo mais global, né? Mais completo, para ter um bom resultado, para ficar feliz, para ter um envelhecimento, né, ativo, se cuidar. Sim, gerenciar o envelhecimento, né? Então, acho que hoje o paciente não chega mais pedindo só... eu vim aqui fazer um malar, Sim, sabe? Hoje o paciente, como eu falei, tem mais consciência mesmo daquilo que ele precisa, né, para ter o resultado que ele deseja. Então, o crescimento da Hoff, e no Instagram, principalmente, depois no TikTok também, né, que foi um boom, assim, muito grande, ele trouxe mais essa consciência para o paciente. Mas eu tenho uma preocupação em relação ao full face, que é você não padronizar. Porque, geralmente, o full face... Ele é individualizado, claro, mas ele acaba incluindo as mesmas regiões ali para os pacientes. Então, você respeitar ali a anatomia de cada um, eu acho que é importante para você não padronizar, para a gente não cair no que acabou acontecendo com a Hoff lá no começo, né? Que todo mundo ficava muito igual, todas as meninas com a mesma boca, com o mesmo estilo de rosto, parecendo que foi uma fábrica, assim. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado do full face para a gente não dar um passo para trás e conseguir evoluir, realmente manter a individualidade de cada um, somente para gerenciar o envelhecimento e alguns pequenos pontos de embelezamento, que às vezes o paciente se queixa de alguma região que ele não gosta um pouquinho, e a gente faz um ajuste. Mas não todo mundo tem que ter a mandíbula marcada, todo mundo tem que ter o mento fino. Que é a questão do assim, visagismo, né? Sim. A personalidade do paciente. Não observar o paciente só como... só o que a gente está vendo ali, né? A gente tem que conectar o externo com o interno. Exatamente. Então, muitas vezes a pessoa... Eu mesma já fiz uma Hoff que eu não me identifiquei e removi, graças a Deus. Aí a hyaluronidase está aí, né? Para esses casos, né? Além das complicações. Então, eu vi que não tinha a ver com a minha personalidade, que eu não me identifiquei. As pessoas me achavam muito diferente. E, realmente, eu optei por remover a maior parte dos preenchedores que eu tinha. Então, acho que a gente, quando faz esse link, né? A gente consegue ser muito mais assertivo. Sim, muito mais. Continua o top 5, que a gente deu interrompida. Sim, Você falou primeiro preenchimento labial,
Depois Segundo, o full full face. E aí? Terceiro, o botox, a toxina botulínica, né? A gente fala botox, que é pela facilidade da palavra, enfim. Mas acho que não tem nada que substitua ele, né? Hoje, assim, não tem nenhum tratamento que vá te entregar o mesmo resultado que o botox entrega. Então, ele tá ali no top 3. Top 3. O combo, então, preenchimento labial e botox E 4 um e 5. queridinho. Você... Os bioestimuladores de colágeno, eu faço bastante no consultório. E para quem, principalmente, não quer mudar a aparência, né? Tem medo de mudar alguma coisa. Então, já é perfeita, linda, maravilhosa, não precisa mexer em nada. A gente faz só ali um bioestimulador de colágeno para manter mesmo a pele mais firme, né? Ou para tentar ali reverter um pouquinho de uma flacidez que já está ali presente. E, em quinto lugar, mas que conversa muito ali com o bioestimulador, é a estética regenerativa, né? Que está sendo um boom gigantesco também. Sim. E eu tenho trabalhado, né, bastante com os exossomos. Tenho visto resultados incríveis, assim, da associação dos exossomos com os bioestimuladores, principalmente hidroxiapatita de cálcio. Sim. Quem sabe o doutorado não traz uma estética regenerativa aí. Pode ser, será? Estamos precisando de mais, gente, mais olha ciência. É muito legal isso, né? Porque pra mim, o meu top 5, o primeiro lugar, bioestimulador e estética regenerativa. Eu também, o top 5 seria bioestimulador. É realmente uma coisa... E dos cursos? Aí vamos só aproveitar um pouquinho para falar do Instituto, né? A gente tem o Expert em Preenchimento Labial, que é um curso que já era idealizado pela Dani, mas você trouxe ele mais na prática ali. Ele é o seu preferido hoje do Instituto? O que você acha? Fala um pouquinho desse curso pra gente, assim, o que ele significa para você. Ele é meu queridinho, mas eu não sei se ele é meu preferido. Eu tenho um apego com o intensivo de harmonização facial. Mas o Expert em lábios é um queridinho mesmo. Realmente era uma vontade muito grande que eu tinha, né? E sabia que o Instituto também já tinha vontade de fazer esse curso, mas é muita coisa também para vocês pensarem sozinhos ali. Eu falei, então vou dar essa ideia aqui. Botar embaixo da porta, assim, né? De repente, vai que assinado, cola. Lari. E aí a Thay falou, então me faz aí um documento, manda aí como é que seria a programação do curso e tudo mais. Aí eu já no mesmo dia já escrevi, já mandei para não deixar essa ideia morrer. Tava pronto, vai. Já estava quase pronto. E aí esse curso saiu, então ele tem um lugar especial no meu coração. Eu desenvolvi não, né? As técnicas já existem e eu coloquei ali as que eu mais uso no consultório. Legal. E as que mais entregam bons resultados naturais, que é o que a gente quer proporcionar para o nosso paciente. Então, é um curso bem completo de preenchimento labial. A gente ensina técnicas com cânula, técnicas com agulha. A gente fala sobre intercorrência, fala sobre análise facial mais voltada para a região do lábio também, que é muito importante, porque não é só o paciente chegar e querer preencher o lábio. Às vezes, ele pode até ficar o lábio em si bonito, mas o lábio ele faz parte de um conjunto que é o nosso rosto, né? Então, às vezes, se a gente preencher o lábio e não preencher outras regiões do rosto, a gente vai trazer, na verdade, uma desarmonia ao invés de trazer uma harmonia para o rosto. Então, tudo isso também está incluso ali nas aulas do E tem muita prática? O que você acha? Nossa! Demais, ainda mais preenchimento labial. É o queridinho de todo mundo, né? A recepção fica lotadíssima. É muito lábio, É muito lábio. É lábio atrás de lábio. Os pacientes, os alunos ficam loucos. Vira e mexe, algum aluno vem... Essa semana mesmo, né? Veio perguntar... o que você faz? O que você faria nesse lábio aqui? Eu falei, gente... Olha, um parênteses aqui, você precisa fazer o curso de lábio, porque eu acho que assim, o intensivo dá uma base, né? Sim. Mas para você realmente tratar diversos tipos de lábios, precisa de um pouco mais de base ali, de mais técnicas, né? Cânula, agulha. Eu acabei... o Lips acabou trazendo muito essa visão para mim, né? Eu sempre fui muito fã de cânula, continuo sendo. Mas hoje, dificilmente, eu não faço um pouquinho de agulha. Né? Principalmente a técnica ali da insulina. É apaixonada mesmo. A Lollipop, então. Então, assim, eu acho... Hoje fica difícil eu falar para o aluno o que ele tem que fazer sem incluir técnicas que você passa pra gente no Lips. Sim. Então, acho que é um curso que, realmente, para quem está na ROF, quer entregar um bom resultado, precisaria fazer. Sim, as técnicas que a gente ensina de lábio, né, no intensivo, são técnicas que funcionam para qualquer tipo de lábio. Você consegue fazer, não é que você não... esse lábio aqui é impossível, não dá. Dá. Só que não é uma técnica que, dependendo do lábio, vai entregar o melhor que você poderia entregar para o teu paciente.
E aí você precisa realmente desenvolver outras técnicas, outras habilidades, que aí a gente ensina tudo no LIPS. Aí você tem uma gama completa, você vai ficar até na dúvida, meu Deus, qual que eu uso aqui, de tantas opções que você tem, né? Mas não é só no LIPS, né? Sim. LIPS, perfiloplastia e fellow, né? Sim, no fellow e no perfiloplastia a gente ensina também técnicas, mais técnicas, né, de preenchimento labial, que não só na cânula. Então, dá para ter uma noção também, uma base boa. Acho que todo mundo tem um intensivo como queridinho, né? Porque foi o primeiro. Sim, Mas eu voto no perfiloplastia. Eu acho que o perfiloplastia é o meu queridinho, assim. Você poder realmente trazer todo esse alinhamento pro perfil, né? Uhum. E eu não sei, eu acho que eu e a Thay, a gente tem uma quedinha por um nariz, assim. A gente gosta. Eu tenho me apaixonado cada vez mais por nariz. Eu não fazia, né, nariz até pouco tempo atrás. E desde que eu comecei a fazer, eu olho o narizinho e falo, meu Deus, vamos fazer esse Só um nariz. detalhezinho, né? Só uma rotinha aqui nesse nariz vai ficar... Eu acho que tudo acaba meio que levando para um full face, né? Porque a gente realmente chega uma hora que a gente analisa tudo o tempo todo e acaba querendo fazer tudo. E dá para fazer tudo no instituto. É verdade. Mais uma perguntinha, assim, fala um curso que você acha que deveria estar no instituto já? A gente troca muito sobre isso, né? Isso aqui é uma pergunta mais para, de repente, um spoiler. Mas o que você acha hoje, assim, que falta ali no instituto de curso, que a gente já tem essa estrutura, né, montada? Um curso, sem dúvida, só de intercorrência. Eu acho que é o que falta, assim, tanto para o instituto quanto para os profissionais de uma forma geral, né? Entender mais sobre intercorrência, não ficar com medo ali de confundir um hematoma, achar que já é um processo de necrose. Nossa, que o mais acontece, os alunos mandarem fotos de hematoma, achando que está com uma intercorrência em mãos, não saberem diferenciar realmente. Quando a gente está fazendo procedimentos que podem gerar intercorrência, qualquer tipo de procedimento pode gerar intercorrência, né? A gente precisa saber identificar, primeira coisa, né? Saber identificar se você está diante de uma intercorrência ou não, para você não negligenciar e também para você não se desesperar à toa. E saber tratar aquela intercorrência, né? E isso, quando você tem esse conhecimento, você mantém a calma ali diante de alguma situação dessa. E isso falta muito para os profissionais. Sim. Que eu vejo. Eu, assim, faço bastante curso. Até hoje eu adoro fazer curso. Então, eu compro vários cursos online. E eu participo de um grupo só de intercorrências. E eu vejo muito isso. Os profissionais mandando mensagem de um lábio que está, assim, completamente perfeito. É só um roxinho ali, mas com medo. Eu entendo até que é um excesso de zelo. A pessoa quer ser cuidadosa realmente. Mas se ele tivesse ali o conhecimento adequado, básico, ele saberia que está tudo sob controle, entendeu? Talvez esse medo também possa vir a partir de não saber como resolver. Pode ser também, né? Se estiver realmente caminhando por uma obstrução, se for uma isquemia, como que eu vou resolver, né? Sim. Então, eu acho que tem muitos cursos livres que tem poucos dias, né? Porque realmente acabam colocando muito conteúdo e aí não dá para dar tudo, que deixam o mais importante de lado, né? Então, eu vejo realmente muitos profissionais que chegam lá no instituto, que já fizeram outros cursos, já tem pós em estética, né? Enfim, pós em harmonização e ainda não sabem fazer esse diagnóstico diferencial. Sim. Então, por isso que a gente hoje, eu incluí isso, o paciente da intercorrência, antes ele era atendido fora do curso, hoje ele é atendido no curso. Sim, para os alunos acompanharem, né? Exatamente, um nódulo, uma equimose, qualquer coisa, às vezes uma remoção com a hialuronidase, né? Sim, muito importante, realmente. Instituto Hoffman cada vez melhor. Sempre aperfeiçoando. E não só essa questão da intercorrência, mas das emergências também dentro do consultório, né? Então, pode acontecer, de repente, o paciente baixou a pressão, o paciente teve ali uma reação de hipersensibilidade e que pode evoluir, de repente, até para um choque anafilático e o profissional não saber como reagir, não saber fazer ali, de repente, um procedimento de ressuscitação enquanto está esperando a ambulância chegar, a emergência. A gente tende a imaginar que essas coisas não vão acontecer com a gente, né? E a gente espera realmente que não aconteça, mas todo mundo está sujeito a isso. Então, a gente tem que estar preparado para, caso aconteça, a gente consiga lidar. Então, não só a parte das intercorrências, mas a parte das urgências e emergências também dentro do consultório. Muito bom, é isso aí. Já tá praticamente pronto esse curso aí, é só questão de tempo para sair. Eu acho que os alunos no começo a gente via que não tinham muito interesse, né? Hoje a gente tem recebido uma procura maior.
Até Sim. porque como a ROF cresceu muito, a gente acabou se deparando com mais intercorrências, mais complicações. Sim, Né? Então, acho que é fundamental realmente trazer esse conhecimento e a equipe multidisciplinar do Instituto com certeza vai fazer isso de forma excelente. Né? sem dúvida. Sem dúvida. É isso, né? Tem mais alguma coisa? Algum Ah, segredinho? tem! É verdade, momento e Hoff. Não, agora é verdade, assim, conta pra gente uma coisa, pode ser uma curiosidade ou algum segredinho que nem todo mundo sabe, que você queira falar aqui só pra gente, só tá a gente aqui nesse aquário. Só nós três que vamos ficar sabendo? Exatamente. Então, eu vou contar pra vocês. Na verdade, gente, o meu sonho não era ser biomédica, não era ser professora, não era nada disso. O meu sonho é ser cantora. Gente, maravilhosa. Mas não qualquer cantora, uma cantora, assim, uma popstar, entendeu? Estilo Beyoncé. Você já se imaginou no palco? Nossa, esse é o sonho da minha vida. Teve uma vez que bateu um ventinho em você, Os- quando eu vi, você já tava assim. quê? Falei, caraca. Os meus ela- vizinhos, eu não sei, eu acho que eu não canto bem, mas pelas não reclamações dos vizinhos, eu tô começando a mudar de ideia, porque ninguém nunca Tem reclamou, uma palhinha aí pra dar pra entendeu? gente? Não tem porquê, eu só não investi nessa carreira porque me faltou o talento. Mas, Foi um assim, detalhe, a só. vontade... Às vezes você sonha, né, que você tá lá. É o meu sonho. Não, de verdade. Eu falo brincando, mas é muito sério. Eu tinha muita vontade. Eu gosto de cantar, apesar de não saber cantar bem. Que legal. Eu adoro cantar. E eu canto como se eu cantasse muito Entendi, bem. Impressionante, entendi. assim. Quem me vê cantando, assim, fala, uma nossa. alucinação Mas você tá no auditiva. caminho pra ser uma Exatamente. popstar da rock. Mas eu vou te falar, minha carreira frustrada é dançarina também. Eu me imagino no palco, dançando pra um monte de gente. Aí, Sou imagina. médica, mas assim... Você faz parte do meu corpo de balé? Ai, vamos! Não tá? Gente, depois a gente conversa sobre isso. Abrir Vai um dar muito curso. certo. De repente cantando e dançando. Né? Quem um sabe? curso de canto e a Thay um curso de dança. Pronto. Muito bom, gente. Foi maravilhoso, Lari. Muito obrigada por adorei ter aberto também. sua vida aqui pra gente. Sem filtro, realmente. A gente entrevistou a Mac uma vez, a Marcela, e como é legal que a gente conhece coisas que estão ali dentro e, né, a gente nunca acessou. É. Então, obrigada pela confiança, por ter ficado tão à vontade. Obrigada a vocês. Foi uma delícia poder falar um pouquinho sobre tudo. Sem filtros, Sem realmente. filtro, Fiquei muito à vontade mesmo para poder Que bom. contar tudo para vocês. É isso aí, já quer vir mais uma vez, né? Eu ia falar isso. A gente sempre lança isso. Hashtag volta lá. Hashtag fica. Eu ia falar isso. A Hashtag gente volta. tem muitos assuntos aí para falar. Muita essa questão coisa. da biomedicina, do ensino da biomedicina, Sim. né, no Brasil. Essa questão do crescimento e do que isso influencia ali, se o biomédico está realmente saindo apto Isso, da é muito faculdade, importante, da né? pós-graduação. Acho que só esse assunto dá um outro podcast que a gente pode marcar. Pois é. Porque, Vamos assim, sim. por mais que a Só gente vocês seja... quererem. Comentem aí o que vocês querem. Comenta. que eu Vai, volto. gente, audiência. Vamos dar audiência que a gente manda a Lari de volta. É isso aí, trabalhamos com formulários, enquetes, então queremos Isso aí. provas, né? Acho que vocês querem a Sim. Lari aqui de novo. Aí eu volto, só vocês Com comentam. certeza. Obrigada por você que está assistindo, pela sua audiência. Curtam o nosso podcast, comentem, sugiram também temas, pode mandar para a gente nos directs do Instituto, do Instagram, nos contatos que a gente tem, porque a gente quer que vocês façam esse podcast também, com certeza, né? A ROF está crescendo muito e é muito importante que a gente fale a verdade sobre a ROF, sem filtro, coisas que dão certo, coisas que dão errado, coisas que precisam melhorar, e aqui é o que vocês vão ouvir. Né? É isso aí. Sugiram também pessoas que vocês querem que a gente entreviste, né? E porque o podcast é uma extensão do Instituto, e no Instituto a gente faz assim, né? Vocês comentam e a gente atende, né? É Na medida verdade. do possível, a gente atende tudo e a gente quer sempre melhorar. Então, curtam, comentem e compartilhem com os amigos. É isso que a gente quer, que todo mundo conheça a história da Lari. Antes de encerrar, a última mensagem para os seus alunos, para os biomédicos que estão entrando na faculdade, saindo da faculdade. O que você quer falar para eles? Que vocês tenham muita consciência do que vocês estão fazendo, da importância que tem a profissão que vocês escolheram para seguir a vida, do impacto que isso tem na vida do paciente de vocês, porque a gente entra nessa área, claro, visando a questão financeira, né? A gente não é hipócrita de dizer que a gente não gosta de ganhar dinheiro, mas a gente tem que ter um propósito naquilo que a gente está fazendo. O Gabriel me ensinou uma coisa que ele fala para mim assim: quem quer só ganhar dinheiro, a pessoa não consegue evoluir, não consegue, de fato, ter um sucesso. Então, você pode olhar aí, as pessoas mais bem-sucedidas, elas têm um propósito na vida. O dinheiro acaba sendo uma consequência.
E é uma frase assim, que eu nunca esqueço, que eu levo para mim mesmo. Então, se vocês tiverem realmente um propósito de mudar a vida das pessoas, mudar a vida dos seus pacientes, encontrem esse propósito dentro de você. Para mim, o propósito da vida é servir, né? É servir ao outro. E dentro da ROF, eu consegui executar aí esse propósito, que é servir o outro, entregando autoestima, entregando felicidade, enfim, o que o paciente está buscando ali. Então, acho que quando você encontra isso, você, sem dúvida nenhuma, vai ter sucesso. A área realmente está crescendo muito. Tem gente que fala que está saturado, eu não acredito nisso. Eu acho que sempre tem espaço para quem é bom, de verdade. Então, se vocês acreditarem no que vocês estão fazendo, o sucesso é garantido. Podcast em Maravilhoso. Hoff, conversas on. Com jeitinho de off.